A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos de volta aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo e desta feita para estarmos contribuindo com a apresentação da lição de adultos deste primeiro trimestre de 2020, a lição de número 7, que nós estamos tratando nesse trimestre sobre a raça humana, origem, doutrina e redenção. E nós vamos estar abordando então o título da lição, que é a queda do ser humano, que é um assunto que é descrito no terceiro capítulo do livro de Gênesis e com uma repercussão basicamente em toda a Bíblia Sagrada, e vai encerrar os resultados desta queda com a redenção final do ser humano. E a lição desta data, que estaremos estudando no domingo, dia 16 de fevereiro, ela é de suma importância para a compreensão tanto do caráter de Deus e da constituição do ser humano como um todo, quanto a sua responsabilidade diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai demonstrar, nesse capítulo de número 5, né, ele que mostra a questão da justificação, mas ele mostra também as consequências da queda, onde ele vai dizer, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto todos pecaram. Partindo deste pressuposto, o comentarista da lição, o pastor Cláudio Honor de Andrada, ele tem aí o objetivo geral, e dentro deste objetivo geral, ele desdobrou a lição em 3 tópicos, tá? E o objetivo geral da lição é de conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Daí ele vai abordar sobre o livre-arbítrio do ser humano, procurando mostrar o que é o livre-arbítrio, depois falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem dentro deste contexto. Depois ele aborda também a queda, que é um evento histórico e literal, dizendo que o homem, quando foi criado, ele tinha a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade, ou seja, que você tem como delinear de forma histórica a queda humana. E depois ele vai estar abordando sobre as consequências da queda de Adão, quando ele fala sobre essas questões que envolvem o ser humano, e ele aborda aqui 5 subtópicos nessa questão, que ele vai falar sobre a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado à espécie humana, a enfermidade da terra e, por último, a morte física. Tá? Então vamos trabalhar um pouco, vamos analisar um pouco sobre estas questões, porque a verdade prática, ela vai demonstrar o seguinte, que ao pecar contra Deus, o ser humano perdeu o completo domínio sobre a criação
e tornou-se vulnerável à morte ou passivo da morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Há um contraste aqui dentro destas apresentações com que ele faz. Tá. Então, uma das primeiras coisas que o professor, ao abordar esta lição, a queda do ser humano, ele tem que ter em mente, ou você tem que ter em mente, que a queda, ela foi um momento histórico, ou um evento histórico descrito, tá? Em que o primeiro casal, dentro do Jardim do Éden, desenvolvendo as suas atividades, eles pecaram contra Deus. Pecaram, ou praticaram um certo ato que, de acordo com as ordenanças de Deus ou com as regras de Deus estabelecidas ao casal, eles se tornaram culpados diante de Deus. Tá, então o nome Éden é uma referência ao lugar ou ao território que Deus escolheu na terra, em que ele plantou ali o jardim, e Éden significa campo aberto, que traduzido é paraíso, e na língua original é o mesmo que delícias ou lugar de deleite. Tá? Então, segundo dados geográficos, eles tinham ali, estavam num espaço estabelecido por Deus, e estavam ali desenvolvendo as atividades no jardim que o Senhor havia plantado. E era uma área capaz de dar sustento ali a uma infinidade de animais, a aves, ao próprio homem. Entretanto, não temos como dimensionar a sua extensão territorial, porém acredita-se que o mesmo estava na região da Mesopotâmia. Então era nesta área, com tudo favorável, clima, as condições favoráveis, que o homem estava vivendo. Tá? Quando nós recorremos às lições anteriores, só para nós termos uma análise do que era o ser humano, no protótipo macho e protótipo da fêmea, eles eram portadores de acordo com a doutrina bíblica, a teologia bíblica, o ser humano ele é parte material, parte espiritual, e que tendo aí um aspecto tricotômico, que tem os elementos que é espírito, alma e corpo, e o homem ele se torna alma vivente por uma decisão de Deus, por uma ação de Deus. E considerando esta natureza do homem, com essas características de espírito, alma e corpo, que segundo a Bíblia é a imago Dei, ou a imagem de Deus, a semelhança de Deus, então ele era detentor de alguns atributos, tá? Como nós vimos em uma das lições, que é a espiritualidade humana, que ele podia ou tinha condições de interagir com o divino, com Deus, com o transcendente, a racionalidade humana, e aí que tem aí as faculdades da alma também, a consciência, a sociabilidade da raça humana, entendeu? Que o homem tinha condições de desenvolver essa vida social. Se você tem a questão da liberdade humana, que Deus coloca essa questão da liberdade, prova disso que quando nós lemos o capítulo 2 na formação do homem, quando Deus ele coloca o homem no jardim, Deus dá algumas ordens expressas que vai demonstrar aí dentro dessa estrutura do ser humano que ele foi criado, ele tinha condições de desenvolver o raciocínio, tá? Ou da ideia
que ele tinha um código de ética e ele podia moralmente responder a este código de ética. Ou seja, então ele tinha aí a liberdade de se posicionar quanto àquilo que Deus o havia lhe estabelecido. E além do que, ele tinha aí a criatividade. Então, quando você pega o homem na sua natureza e nos seus atributos, você vai perceber que nesta liberdade que ele tinha, ou que ele tem capacitações, competências e funções. E aí você vai perceber que o desdobro, você tem aí a ideia da unificação ou da unidade da raça humana, que todos os seres humanos são descendentes de Adão, tá? Então a queda que nós que estamos tratando nesta lição, ela vai afetar de forma decisiva a raça humana como um todo, tá? Então a ideia que se tem é que o homem é criado conforme a imagem de Deus, a imago Dei aí, e assim o homem, assim como Deus, é um ser pessoal, e a imagem de Deus aqui podemos perceber que é uma especificidade humana ou uma característica inata, intrínseca do ser humano, ou toda pessoa que nasce, ela nasce com esta característica. Não obstante, após o pecado, esta imagem de Deus, ela ter sido comprometida e ela pode ser regenerada de forma muito mais gloriosa com a redenção do nosso Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo ele realizou na cruz do Calvário. Então, o primeiro tópico, ele vai debater um pouco sobre o livre-arbítrio do ser humano. Tá? Quando nós atentamos para o significado desta palavra, que ela ela é formada de duas palavrinhas, livre e arbítrio. Quando você pega o termo livre na língua portuguesa, ela dá a ideia de autônomo e independente. Livre é aquele que é autônomo e independente. Arbítrio é a deliberação que depende somente do interesse ou da vontade. Então, quando você junta aí o livre-arbítrio, é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, de caminho que ele quer seguir. Então você lembra que nós falamos que o homem, dentro dessa questão da sua natureza e dos atributos que é peculiar a ele, ele tem capacitações, competências e funções aonde ele pode desenvolver todas estas questões, tá? Por outro lado, você vai ter o que? A soberania de Deus, que que Deus ele é livre para fazer todas as coisas segundo a sua vontade e fazê-las para a sua própria glória e seu próprio louvor, tá? Então você tem esta característica também de Deus como um ser supremo, tá? Então Deus, ao criar o ser humano, ele dota o ser humano de uma dessas características que é o livre-arbítrio, por causa da sua espiritualidade e por causa também da sua racionalidade. Tá? Ele pode interagir com Deus e interagir consigo mesmo e interagir com o seu próximo. Então aí você tem aquela ideia da responsabilidade humana. É muito interessante que os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 2 do livro do Gênesis vai demonstrar bem isso, né? Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, e ordenou ao homem, ou estabeleceu regras, deu ordem, deu condições, impôs limites ao homem, dizendo: de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência
do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você tem aqui a responsabilidade de obrigação de responder pelos atos e pelas ações, as ações e pelos atos, tá? Quando Deus ordena, estabelece as regras, impõe os limites, tá? Ou seja, então o homem ele teria que responder moralmente diante de Deus. E é interessante que com estas regras ou com essas ordenanças, com esta lei estabelecida por Deus, que daria privilégios e direitos, porque ele teria ali o privilégio de comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí ele diz assim, porque o dia em que comeres desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ou seja, então sem sombra de dúvidas, tá? Esta ação do primeiro casal é uma das ações mais dramáticas do Antigo Testamento. Tá? É uma das ações mais dramáticas. Ela vai ser só superada pela ação do Calvário, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde ele reverte os efeitos do primeiro Adão, ele como o segundo Adão, que é um assunto que nós estaremos tratando um pouco mais lá na frente, tá? Então nós vamos perceber que a tentação ou a queda, que é um evento histórico e literal, porque ocorreu em um local e um determinado tempo e com duas pessoas, no caso Adão e Eva, tá? Então uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que o ser humano, tá? Na pessoa de Adão e de Eva, ou a raça humana ali representada, eles tinham como, no exercício do raciocínio, na espiritualidade que eles tinham, e também nas condições que eles estavam favoráveis dentro do Jardim do Éden, e o estado de relativa perfeição em que eles também e que eles eram atribuídos, eles poderiam de maneira racional e até espiritual não terem caído naquela abordagem da serpente. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos perceber no capítulo 3 do livro do Gênesis, que na abordagem da serpente, que a Bíblia vai dizer que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, tá? Então, vocês vão perceber que dentro deste ato da queda aí, algumas coisas ocorreram, tá? A serpente, na personificação de Satanás aí, ela vai usar uma tática de distorcer a palavra de Deus. A serpente, ela muda o que Deus disse, tá? E uma outra coisa que nós vamos perceber quando nós chegamos no versículo 2, que esta abordagem de Satanás, ou da serpente aí, ela chama a atenção de Eva, chama a atenção, assim, e respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo fruto das árvores do jardim, tá? Ela tentou, tá? Ou ela aceita a dialogar, a abrir um canal de comunicação com a serpente, tá? E a alteração da palavra de Deus. Eva, ela repete a palavra de Deus
com uma alteração, quando ela diz assim, nem tocareis nele. E no versículo 4 tem o quê? A negação explícita à palavra de Deus. Você vai perceber aqui no versículo de número 4, quando diz assim, e disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Ou seja, há uma negação. Primeiro, ele distorce a palavra de Deus. Eva, ela faz um acréscimo, uma alteração da fala de Deus, e aí depois a serpente, ela traz uma negação total à palavra de Deus. Consequentemente, quando você segue para o versículo de número 5, uma outra coisa que a serpente, ela após a negação da palavra de Deus, ela faz um questionamento da bondade de Deus, dizendo assim, que a serpente sugere que Deus não exige obediência, porque essa exigência da obediência de Deus porque não querem que eles tenham conhecimento do bem e do mal. Ou seja, coloca Deus como uma pessoa egoísta, tá? Encarteando assim os sentidos, toma o lugar da palavra divina, e Eva então concentra-se na atração do fruto. Tá? Primeiro ela abre um canal de diálogo com a serpente, e a serpente consegue de maneira engendrosa distorcer ao ponto de negar a palavra de Deus, né? Dizendo que Deus mentiu. E aí o que acontece? Quando então ela concentra a sua visão ou a sua atenção para o fruto, ela se esquece de Deus e cai na tentação, e acompanhada pela atitude de Adão. Tá? E quando eles caem, e esse ato da tentação, em tese, leva eles primeiramente a um ato de autoconfiança. Mas depois de pegar o primeiro casal, então, ele se volta para Deus e procura... Então eles não se voltam para Deus nessa autoconfiança, e eles procuram resolver o problema sozinho. Tá, então a lição, ela demonstra aqui o que houve, a possibilidade da queda, a realidade da tentação dentro das questões que nós colocamos aqui, e também a historicidade, tá? Que você vai perceber que a teologia do Novo Testamento, ela procura afirmar de forma bem clara, de forma bem explícita, que a queda, ela foi um evento histórico. E para resolver o problema da queda, foi necessário também que ocorresse um outro evento histórico que é conhecido por toda a humanidade, não obstante alguns queiram negar a autenticidade ou a eficácia, mas que o evento ocorreu, que Jesus morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Isto é ponto passivo, tá? E tudo isto por causa dos problemas do primeiro Adão, ou da cabeça federal da raça humana, pela qual o pecado passou a todos. O pecado passou a todos, tá? Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui que ocorreu nos atos da queda, algumas coisas que ocorreram, tá? O primeiro impacto que houve foi de questão teológica, tá? Houve uma ruptura com Deus, houve uma separação de Deus. Você vai perceber no versículo de número 8 do capítulo 3 de Gênesis, que eles se esconderam quando eles ouviram a voz de Deus,
ou na NVI, os passos de Deus, ou Deus se aproximando deles no jardim, porque houve essa ruptura, então eles escondem de Deus, que espiritualmente agora eles já não estavam mais preparados para terem comunhão com Deus. Houve também aqui, vocês vão perceber, que houve uma ruptura com o próximo, que é uma questão aqui sociológica. Tá? De imediato, o Adão, ele, no versículo 12, ele vai dizer que o problema de ele ter caído foi a mulher que Deus lhe havia dado. Então vocês vão perceber que os grandes problemas, que os grandes conflitos, eles não começam na sociedade maior, ela começa na sociedade família, dentro da família. E após o pecado, o primeiro problema social, se assim podemos dizer, ocorreu aqui, porque Adão colocou a culpa na mulher. E houve também uma ruptura consigo mesmo. Quando você pega o versículo 10, que aqui já é uma questão psicológica, tá? Que diz assim, eu fiquei com medo porque estava nu. Eu fiquei com medo. Tá? Então você percebe como o pecado ele afeta a raça humana. E por último, você pode ter aqui uma ruptura com a criação, que é uma questão ecológica, tá? Porque Deus vai dizer, maldita é a terra por sua causa, ou seja, então aquele domínio que você exercia sobre a terra, que eu coloquei para você lavrar e cuidar e guardar da terra, agora você vai perder este domínio, porque agora para você se alimentar, você vai ter que comer do seu suor, do seu esforço. Então você percebe aqui que o pecado ele teve esses efeitos, esses princípios que você pode desdobrar ao longo da palavra de Deus, que é uma ruptura com Deus, uma questão teológica, uma ruptura com o próximo, que é uma questão sociológica, a ruptura consigo mesmo, psicológica, que ele passou a ter medo, a primeira sensação aí foi essa de medo, e depois uma ruptura com a criação, a terra se tornou maldita por causa do homem. E aí, o que acontece? E a morte, ela passa o homem começa a conviver com essas questões, quando nós chegamos aí no ponto 3 da lição, que vai falar sobre as consequências da queda de Adão. Daí ele tem a consciência do pecado, como eu disse aí, que é uma questão psicológica de reconhecimento, a perda da comunhão com Deus, nós já falamos que é a ruptura teológica, e é a transmissão do pecado à espécie humana, ou seja, se todos descendem de Adão e Eva, então, consequentemente, o ser humano ele herda este pecado, tá? Então é por isso que a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, e ele vai então falar aqui sobre também a questão da terra que é enferma, que eu já tratei nesses princípios aqui, que você pode desdobrar, que o professor pode desdobrar muito bem. Então a ideia que você tem aqui é que a morte então ela atingiu toda a humanidade, porque quando nós pegamos lá em Romanos capítulo 6 e versículo 23, só vamos dar uma lida aqui para aclarear bem. Capítulo 6 e versículo 23, assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O salário, o resultado do pecado é a morte. Então a ideia que se tem é que o pecado atingiu toda a humanidade, atingiu o mundo vegetal e é uma realidade material e espiritual. Tá? Então você vai perceber que o pecado ele contraria a
consciência humana, a natureza humana e o próprio conhecimento humano. E aí o pecado, ele afeta o homem, né, na sua composição tricotômica, espírito, alma e corpo, ou seja, o homem na sua personalidade, ele é totalmente comprometido. E nós vamos perceber que as características do pecado, se você pegar o capítulo 1 de Romanos, você vai ver essas características da queda, que é uma queda espiritual do homem. Você pode pegar dos versículos 19 a 21 de Romanos, tá? Você vai detectar aí essa queda espiritual. Também é uma queda mental e moral do homem, quando você pega os versículos de 22 a 25 de 1 Romanos, da carta aos Romanos, do capítulo 1 aos Romanos, você vai ter esta noção. Você vai perceber também que é uma queda física do homem. Você vai perceber isso dos versículos 26 a 28 do primeiro capítulo de Romanos. Daí você vai perceber que há um comprometimento do ser humano na sua totalidade, tá? Daí você pega aí dos versículos 29 a 32. É interessante como Paulo, ele coloca isso de forma bem didática aqui no capítulo 1 da carta aos Romanos. Então, dois fatos que se deve considerar nesta lição. Primeiro é que o homem caiu nesse estado pecaminoso por decisão sua, tá? Ele utiliza o seu arbítrio, que ele tinha o poder de escolher, e em consequência ele começou a viver em condições da sua própria escolha. Tá? Então essa lição ela é muito importante, porque vocês vão perceber que no aspecto geral, dentro da doutrina do homem, que o homem ele se tornou passivo da morte física, ou seja, então a partir da queda, os seus órgãos físicos começaram a degenerar, porque o homem tinha condições de viver eternamente, objetivamente, se ele comesse da árvore da vida, se ele tivesse comido antes da queda, ele viveria de forma eterna dentro daquelas condições favoráveis. E aí Deus impede o acesso da árvore da vida após a sua queda, para que ele não vivesse de forma eterna sob o pecado e com o seu corpo sendo deteriorado e de forma terrível. Aí você tem o que? A morte espiritual, que essa foi aquela ruptura de comunhão com Deus, onde ele não podia mais adorar a Deus em espírito, não podia ter mais comunhão, o exercício da fé, e o pecado compromete isso, e ele não tem como se aproximar de Deus. E por último, e por fim, você tem aí a morte eterna, ou seja, a eterna separação de Deus. O homem sem Deus, ele está suscetível a esses três tipos de morte. A morte física, espiritualmente ele está morto, e se ele não aceitar Jesus, ele vai estar passivo da morte eterna. Tá? A pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que ocorre com ela? Ela passou da morte para a vida, ou seja, do estado de morte espiritual, ela passa para a vida. Ela pode enfrentar a morte física, mas ela ressuscitará quando Jesus voltar num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado, e em hipótese alguma ela sofrerá o dano da segunda morte, que está se tratando aqui da questão da morte eterna ou eterna separação de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que todos tenham uma boa aula em nome de Jesus. Amém.